O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei o que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira da vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de hoje, no último dia do mês de setembro, celebrar a memória de São Jerônimo. Digo no último dia do mês de setembro porque popularmente aqui no Brasil é celebrado o mês da Bíblia, né? Nós comemoramos, nós nos recordamos da Sagrada Escritura. E São Jerônimo é um grande amante da palavra de Deus. São Jerônimo nasceu em meados do século IV e morreu em 420, quer dizer, no início do século V. Nasceu na região da Dalmácia, mas jovem ainda foi para Roma para completar os seus estudos. E encurtando aqui a história, São Jerônimo, ele recebeu a missão do Papa Dámaso de traduzir a Sagrada Escritura para o latim. Então, ele é aquele que fez a tradução chamada de Vulgata, traduziu para o latim, aquele latim falado no Império Romano, né? O latim popular. E vocês podem imaginar, se não imaginavam, imaginem agora, o trabalho que teve São Jerônimo para traduzir toda a Sagrada Escritura para o latim. O Antigo Testamento escrito em hebraico e algumas partes em aramaico, e o Novo Testamento escrito em grego, e ele traduzir tudo isso para o latim. Ora, imagine primeiro o trabalho de ler toda a Escritura, já é um trabalho considerável. Segundo, ele teria que dominar, e ele dominava, ele teria que dominar o hebraico, o grego e o latim. Porque imagine alguém que vai traduzir uma obra para uma língua que ele não domina. Então ele precisaria dominar inclusive o latim, muito bem. Mas compreender muito bem
a língua original, porque imagine, assim como acontece numa tradução se nós fizermos hoje, isto é, uma palavra na língua original, ela pode ter vários significados. Então, uma palavra em grego tinha vários significados em latim. Então, ele tinha que conhecer bem o grego para traduzir o Novo Testamento para o latim. Como acontece, por exemplo, se você quiser passar algo em latim para português. Uma palavra em latim, ela pode ter vários significados em português. Aqui apenas um exemplo. Imagine a palavra baptismum. Batismo, tem vários significados em latim. Você pode dizer o quê? Batismo significa o sacramento na Igreja Católica, pelo qual nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiro do céu, templo do Espírito Santo, membros da igreja, livres do pecado original. Ok, mas numa comunidade pentecostal pode significar um reavivamento. Fulano foi batizado no Espírito Santo. Aquela comunidade cristã pentecostal compreende isso de uma outra maneira. Mas batismo pode significar simplesmente o ato de mergulhar algo ou alguém na água, submergir, porque etimologicamente a palavra significa isso, mergulhar, submergir. Mas também pode significar o que? Uma fraude. Se você disser, olha, cuidado, aquele posto de gasolina, ali a gasolina é batizada. Você sabe que aquela gasolina tem uma quantidade de álcool maior do que aquela que é permitida. Quer dizer, uma palavra que pode ter vários significados. Então você tem que conhecer bem para poder traduzir. É por isso que existe até uma expressão que toda tradução é traição, porque é difícil sempre você conseguir expressar noutra língua aquilo que era dito na língua original. Então vocês podem imaginar aqui o trabalho que teve São Jerônimo, o trabalho de toda uma vida, e ele se dedicou, de modo que, de uma maneira toda particular, São Jerônimo é conhecido como aquele que traduziu as Sagradas Escrituras para o latim, nos deu a Vulgata. Mas foi exatamente aí, neste ponto, que ele tinha de particular, que o diabo, meus santos, o tentou. Nunca nos esqueçamos, Deus tem cada um de nós tem a oportunidade, se nós formos generosos com Deus, se nós correspondermos com a graça de Deus, nós podemos ser únicos, santos únicos. Deus não se repete. Não existem hoje, para os devotos de Santa Teresinha, é o dia da morte de Santa Teresinha, do menino Jesus. Pois bem, não existem, nem nunca existirão duas Teresinhas do menino Jesus. Só existe uma. Não existem, nem nunca existirão dois Curadás. Só existiu um Curadás. De modo que, se eu não for o santo que Deus sonhou que eu seja, nunca existirá um santo como Deus pensou que eu fosse. Imagine aqui a responsabilidade de cada um, porque isso que eu apliquei a mim, eu poderia aplicar a cada um aqui de vocês. Pois bem, então Deus tinha este plano de fazer São Jerônimo este santo particular, neste ponto de um santo devotado, de um amor grande pelas Sagradas Escrituras, e ele começou a ser tentado neste ponto. Diz que num dado momento da vida de São Jerônimo, ele começou a perder o gosto pelas Sagradas Escrituras. Ele começou a se tornar meio frio
morno, pelas Sagradas Escrituras, exatamente por aquilo que Deus queria distingui-lo em toda a cristandade, entre todos os cristãos. Meus irmãos, se nós lermos a história de São Jerônimo, veremos que ele era um santo, um homem muito penitente, mas não era penitente, pense aqui de uma penitência, talvez até exagerada, que lhe comprometia a própria vida. Ele fazia tanta penitência, que as pessoas achavam que ele ia morrer, de tanta penitência que ele fazia. Então eu não estou falando de um santo, de um cristão, de um católico superficial, medíocre, não, era alguém de muita oração, de muita penitência, mas que por uma fresta, por uma brecha, ele deixou de alguma maneira o maligno entrar na alma dele. Meus santinhos, se isso aconteceu com São Jerônimo, isso pode acontecer com todos nós. Isto é, vem a frieza, a indiferença, a preguiça, o relaxamento, a superficialidade, e o inimigo vai ganhando espaço na nossa alma. Você começa a dizer, não precisa de tudo isso. Você vai deixando pouco a pouco de lado aquela sua radical generosidade em servir a Deus, aquela sua radical generosidade na sua intimidade com Deus, na sua vida de oração, na sua penitência, no tempo reservado a Deus para a oração, e o seu coração vai esfriando pouco a pouco, sem que você sequer perceba. E diz então, São Jerônimo tem uma carta, e sempre que eu posso, eu faço questão de ler esta carta, porque ela é um raio-x da alma dele, e é iluminadora para a nossa alma, para a nossa vida espiritual. Ele diz assim: já faz muito tempo, casa, pai, mãe, irmã, parentela, e o que é mais difícil, o hábito da boa mesa, pelo reino do céu, eu tinha me privado de tudo isso. Ele deixou pai, mãe, irmãs, dinheiro e a comida. Percebe que ele gostava de comer, né? Já que ele diz assim, e aquilo que é mais difícil, a comida, eu deixei por causa de Cristo. Fui para Jerusalém militar por Cristo, mas da biblioteca que em Roma eu tinha conseguido formar com muito cuidado e muito sofrimento, dessa eu não conseguia me livrar. Infeliz de mim, isto é, existia um apego no coração dele. E meus irmãos, basta um apego, basta um anzol, basta uma linha apenas que prenda o passarinho e o impeça a voar. Um apego, apenas algo que muitas vezes não é necessariamente pecado. Pode ser um apego pecaminoso, mas pode ser um apego que em si não seja pecaminoso, mas que impede você de alçar voo, que impeça você de entrar no caminho da santidade, que impeça você de ser verdadeiramente de Cristo, somente de Cristo. E o que era esse apego de São Jerônimo? Era o apego a Cícero, um autor pagão. Ele diz: antes de ler Cícero, eu costumava jejuar, eu passava em claro noites inteiras, derramando lágrimas pela lembrança dos meus pecados. Isto é, antes de ler Cícero, ele jejuava, ele fazia vigília, ele tinha contrição, mas depois que ele começou a ler Cícero, ele começou a dedicar à leitura de Cícero o tempo que outrora ele dedicava à oração. Ele começou a dedicar a Cícero aquela determinação que o levava outrora a jejuar e a fazer vigílias. Isto é, percebe? E Cícero aqui era um autor pagão, mas eu estou falando aqui de um clássico, tá? Eu não estou falando aqui de um autor pecaminoso.
Nunca, jamais, que isso fosse em si pecaminoso. Ele estava lendo um autor de um latim elevadíssimo. Era uma cultura, mas aquele tempo que aquilo ele dedicava, ele roubava de Deus. Percebe aqui, meus santos, que é uma ocasião de nós nos perguntarmos: será que eu não estou então deixando de dedicar a Deus um tempo que eu dedico a outras coisas? Podem ser coisas lícitas, mas será que são realidades necessárias? Será que você não poderia delas se desvencilhar para ter mais tempo para Deus? É o caso aqui de cada um pensar e dizer, e começar a fazer um exame de consciência do tempo que você tem dedicado a coisas, a pessoas, a realidades que talvez estejam roubando o seu tempo de Deus. E isso vai fazer com que pouco a pouco a sua alma vá esfriando, se é que ela não já está gélida, se é que ela já não está morna. Porque se você, por exemplo, diz: padre, eu não consigo fazer 20 minutos de oração, eu não consigo parar e fazer 20 minutos de oração, a sua alma já está doente, você já está tão agitado, tão agitada, que 20 minutos de oração para você já é um sacrifício. Isto é, a sua mente perambula, a sua mente divaga, a sua mente se agita, que você não consegue fixar o pensamento em Deus e nele descansar. Você é uma agitação interior, e isso porque eu falei 20 minutos, não falei nem 40 minutos ou 1 hora. Isso é, você não, mas você consegue tranquilamente 20 minutos, 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, ficar diante de uma série, de um filme, sem pestanejar. Quer dizer, para as coisas de Deus, a sua alma é vagabunda. Falando, veja que o termo vagabundo tem vários significados em português. Eu estou falando daquele que vagueia, que fica divagando, que fica vagabundeando, isto é, disperso em 1000 pensamentos. Mas quando é para as coisas do mundo, você não divaga, você fica bem focado. Pois bem, então isso começou a acontecer com São Jerônimo, e ele diz que caindo em mim, eu me punha a ler um profeta, e aquilo, um profeta da Sagrada Escritura, e aquilo me causava um cansaço, um desânimo, um fastio, um enfado, até que pela metade da quaresma, ele adoeceu gravemente, e todo mundo achou que ele ia morrer, porque já estavam preparando inclusive o seu funeral. Tal era o estado em que ele se encontrava, gelado, apenas uma batidinha bem de leve no seu peito. Ele já estava mesmo às portas da morte. De repente, ele teve um êxtase espiritual. Ele se viu diante do divino juiz de Cristo, que perguntou a ele: qual é a tua condição? O que tu és? E diz que Jerônimo respondeu: eu sou cristão. Imagine, eu estou falando de um homem, não é que ele tinha uma vida errada, mas ele estava morno na vida espiritual. Quando ele diz: eu sou cristão, Jesus diz: mentiroso, tu és ciceroniano, porque onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Meu santinho, o que é que você responderia se Jesus perguntasse a você: qual é a tua condição? O que tu és? Tu responderia o quê? Eu sou trabalhador, eu sou dona de casa, eu procuro ganhar dinheiro, eu vivo fazendo trabalhos domésticos. Isto é, porque se você, eu falei tudo coisas honestas, tá? Trabalho, arrumação da casa, procurar receber o seu salário no final do mês. Mas se você só vive para isso,
Nisso está o seu coração. O seu coração está nessas realidades imanentes. Porque onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Jesus diz mentiroso. E diz então que, quando ele disse isso, quando Jesus diz mentiroso, tu és ciceroniano, ele emudeceu e os anjos começaram a flagelá-lo. E disse que eram golpes terríveis que aqueles dois anjos impunham a ele. Mas esses mesmos anjos que o flagelavam, intercediam por ele junto a Deus. É a função do anjo. O anjo não está aqui para tornar a nossa vida indolor. O anjo está para nos levar para o céu, de modo que aqueles castigos eram de alguma maneira uma ocasião para aflorar na consciência de Jerônimo a gravidade do caminho errado que ele tinha tomado, de mornidão. Então os anjos o flagelavam e ao mesmo tempo suplicavam a Deus que dele tivesse misericórdia. E Jerônimo diz que entre uma chicotada e outra, ele dizia: Senhor, tende piedade de mim, no inferno ninguém vos louva, tende misericórdia de mim. E os anjos pediam: Senhor, tem misericórdia dele, que ele vai se reemendar. E Jerônimo dizia que estava disposto, naquele sofrimento, ele estava disposto a prometer qualquer coisa, que ele prometeria, que ele nunca mais, não é que ele leria Cícero, ele nunca mais sequer possuiria aquelas obras. Imagine então você que depois disso, dessa homilia, deste exemplo de São Jerônimo que ilumina a sua mente, e você diz: eu nunca mais vou ter canal, assinatura de TV por assinatura, que eu sei que me dispersa tanto. Acabou, não tem campeonato brasileiro, paulista, americano, europeu, seja lá o que for. Não, eu vou dedicar agora o meu tempo àquilo que não passa. Eu vou trabalhar, porque não tem como não trabalhar, e o tempo livre que eu tiver, eu vou me dedicar às coisas espirituais. Não vou ficar perdendo tempo com joguinhos de videogame. Nunca vou quebrar o meu PlayStation. Não tem mais joguinho. Não, vou me dedicar para aquilo que verdadeiramente importa. Vou trabalhar, repito, porque eu tenho que trabalhar, mas o tempo livre eu vou descansar. Eu vou ter uma vida espiritual, leituras espirituais, conhecer a minha fé, ler a Sagrada Escritura, estudar o catecismo. Eu vou me dedicar para aquilo que não passa e não perder o meu tempo. E quando eu quiser um lazer, algo que não comprometa, que não roube tanto o meu tempo assim. E diz então que diante disso, diante dessas promessas, ele volta a si, e as pessoas que o assistiam, que tomavam conta dele naquele momento, o veem abrir o olho de uma hora para outra, ele que já estava pronto a morrer, mas que também tinham presenciado o seu corpo que se contorcia. Eles não sabiam o que eram, porque ele se contorcia daquela maneira, mas entre uma chicotada e outra, o seu corpo que se contorcia, e ele acorda com os olhos encharcados de lágrimas, com os músculos, o dorso inchado daquela violência a que ele tinha sido exposto, mas dizendo, mas comprometido: depois daquilo, passei a ler os livros sagrados com maior atenção do que outrora dispensara as obras dos mortais. Olha que castigo bom. Depois daquilo, ele se voltou para Deus com um amor tão grande, amor este que outrora nem aos livros mundanos ele dedicava, com um amor renovado, com uma piedade renovada, com uma determinada determinação que nunca tivera para com nada do mundo até então. Peçamos nós, meus santos, peçamos a intercessão de São Jerônimo, para que nós também tenhamos essa determinada determinação,
para que nós também nos desprendamos, nos desapeguemos daquelas coisas que roubam o nosso tempo, daquelas coisas que estão tomando conta do nosso coração e que não levam a nada, estão apenas impedindo, protelando o meu crescimento na fé, o meu desenvolvimento na vida espiritual, o meu crescimento no amor a Deus. Peçamos a São Jerônimo que ele interceda por nós, para que assim como ele teve essa graça corajosa, essa coragem embebida pela graça de Deus, que nós tenhamos também essa graça, para que nós possamos fazer aquilo que percebemos que Deus nos pede no coração, e que nós vamos deixando para amanhã, para depois, para uma outra hora, quando não sabemos se teremos amanhã, depois ou uma outra hora. Que São Jerônimo interceda por nós, para que nós aprendamos a ser generosos no nosso amor para com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.